Olha, numa sociedade em que a gente está cada vez mais convivendo com desemprego estrutural, isso é no mundo inteiro, né? O desenvolvimento da tecnologia permite que se produza mais com menos gente trabalhando. A gente precisa pensar alternativas de trabalho que não podem estar submetidas a grandes mecanismos de exploração, como são hoje os trabalhos por aplicativo. A gente precisa pensar outras formas. E essas outras formas, em tempo de mudanças climáticas, em tempo em que o homem já impactou tanto o meio ambiente, a ponto de estar eliminando diversas formas de vida e colocando em risco a sua própria existência, a gente precisa pensar essas novas práticas, novas formas de trabalho que sejam compatíveis com o meio ambiente. Economia solidária, agroecologia são parte dessa construção de um novo hoje e de um novo amanhã, onde as pessoas possam ter direito ao trabalho, ter direito à vida digna, ter direito ao meio ambiente, não só de forma individual, mas de forma coletiva, de forma que toda a sociedade consiga fazer parte desse processo de mudança. Então, acredito muito, né, que a economia solidária, que a agroecologia são parte da semente do novo hoje e do novo amanhã. Um assunto que muitos ouvem falar, mas na prática vai muito além do que é mostrado. É o impacto social diante do desenvolvimento sustentável. Isso tamanha importância dos resultados oriundos das atividades coletivas. O equilíbrio de todo um processo produtivo nativo, principalmente os voltados aos alimentos naturais. Mas há outras atividades que colaboram para o crescimento. Pequenos recicladores, artesãos, agronomia e gastronomia popular. Então, estamos falando da economia solidária, onde a produção, o consumo e distribuição de ganhos valoriza o ser humano e não o capital. Nesse programa, nosso convidado defende esse segmento social. Flávio Serafini é a personalidade ambientalista. Serafini, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, expõe seus pensamentos e ações por uma sociedade sustentável. A economia popular e solidária é uma proposta de fortalecimento de iniciativas, de práticas econômicas que geram trabalho, que geram renda, mas que não estão voltadas para a perspectiva de gerar lucro. O maior exemplo que a sociedade conhece, que tem a ver com a economia solidária, é o exemplo das cooperativas, né? As cooperativas são coletivos, né, de trabalhadores, de pessoas que atuam numa mesma área, que se juntam para buscar potencializar seu processo de trabalho, às vezes dividindo a forma de produção, às vezes desempenhando uma mesma função, mas que se somam com o objetivo prioritário de coletivamente fortalecer o seu processo de trabalho. Então, o objetivo ali não é gerar lucro, é potencializar o trabalho de cada um. E eu comecei a acompanhar, e dentro da economia solidária, em especial a luta pela agroecologia. A agroecologia é você pensar agricultura em bases sustentáveis, fortalecendo a agricultura familiar, fortalecendo práticas que sejam harmoniosas com a natureza, né, reduzindo ou excluindo completamente o uso de agrotóxicos, né, de produtos químicos, fortalecendo as práticas, né, mais sustentáveis. E aí eu já consegui aqui nessa casa aprovar uma série de leis, uma série de iniciativas importantes. O outro dos ramos da economia solidária é a reciclagem, né? E outros são gastronomia, artesanato, né? E uma série, cooperativismo, uma série de ações que compõem esse ramo da economia solidária. A gente tem iniciativas, por exemplo, o Circuito Cariocas de Feiras Orgânicas. Isso potencializou demais a agroecologia e a agricultura orgânica. A produção orgânica é uma produção familiar. E tudo foi aumentando. Hoje a produção orgânica é um polo de orgânico na região de Petrópolis, onde trazemos vários alimentos para o Rio de Janeiro. Então, a gente tem economia solidária, os nossos produtos são todos orgânicos, consegue sustentar a família, ter uma vida tranquila, um lazer. Trabalhar no orgânico não é só o trabalho. É um lazer, porque você está trabalhando com um produto natural, que você sabe que está trazendo saúde para as pessoas e está recebendo saúde.
Em Niterói, a gente tem o Circuito Araribóia de Economia Solidária. Também só um circuito de feiras que potencializou demais a economia solidária. Cada iniciativa dessa fortalece uma rede de trabalho, de renda, que é muito importante. É muito importante a gente estar realizando a nossa etapa da Conferência de Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas. Mas a gente tem um quadro no Rio de Janeiro que é muito preocupante. Por exemplo, o Rio de Janeiro não tem um inventário de emissão de gases das mudanças climáticas atualizado e, principalmente, envolvendo todos os setores. Hoje, por exemplo, pelo contrato que o governo do estado fez para ter esse inventário, não está incluído o setor siderúrgico, que é na cidade do Rio de Janeiro e no estado, um dos setores mais poluentes. O estado do Rio de Janeiro é pioneiro, tem uma legislação sobre mudanças climáticas das mais antigas do Brasil e até hoje não tirou do papel. Então a gente espera que essa conferência, de fato, seja um espaço de participação da sociedade e de estabelecimento de metas e prazos que tenham início na sua execução de forma imediata. Seja um marco de mobilização da sociedade civil para que a gente tenha no estado do Rio de Janeiro, de fato, uma agenda de enfrentamento às mudanças climáticas e de defesa do meio ambiente que seja mais concreta e mais urgente, porque as mudanças climáticas não são coisa para amanhã, são coisas que já estão acontecendo hoje. Bom, desde que eu entrei na LERJ, eu trazia já para cá alguns desafios, algumas lutas que a gente se propõe a travar. A do meio ambiente era uma delas, eu sou membro da Comissão de Meio Ambiente desde que cheguei aqui na Assembleia Legislativa. Eu presidi uma comissão especial sobre a Baía de Guanabara, onde a gente apresentou uma série de propostas e até hoje luta por elas para mudar a realidade da Baía de Guanabara. Por exemplo, o nosso relatório foi um dos primeiros relatórios a apontar o problema da saturação do espelho d'água da Baía de Guanabara, com esse monte de navio estacionado na Baía, a maior parte deles sem controle. E, no bojo desse processo, a gente também assumiu a luta pela economia solidária, essa forma de valorização do trabalho, de não exploração, de não perspectiva do lucro, e sim perspectiva do fortalecimento do trabalho, do trabalhador, economia solidária, em especial a luta pela agroecologia. E aí eu já consegui aqui nessa casa aprovar uma série de leis, uma série de iniciativas importantes. Por exemplo, é de nossa autoria a lei que cria a política de agricultura urbana e periurbana do estado do Rio de Janeiro. Depois, a gente também aprovou aqui nessa casa a lei que estabelece a PEAPO, que é a Política Estadual de Agroecologia, Produção Orgânica e Desenvolvimento Rural Sustentável. Elas balizam como as políticas públicas devem ser implementadas para as práticas de agricultura urbana e agroecologia, que são práticas absolutamente fundamentais do ponto de vista da defesa do meio ambiente e que estão inseridas no escopo da economia solidária. Isso é muito importante para a garantia da soberania alimentar, especialmente nos setores mais pobres. Isso é muito importante para pensar cidades mais adaptadas, cidades onde você tem mais verde, então você consegue reduzir a produção de calor, às vezes você tem telhados verdes, tetos verdes, uma série de práticas na agricultura urbana que levam à produção de alimentos e, junto com isso, a melhoria das condições ambientais da cidade. E no caso da agroecologia de maneira geral, é uma aposta que a gente faz num novo modelo de desenvolvimento, que para o Rio de Janeiro a gente vê como fundamental. A agroecologia significa você fortalecer a agricultura familiar e fortalecer essa agricultura sem agrotóxicos. E aí a gente aprovou essas duas leis e viu que o governo não as tira do papel. Mais uma lei destinando uma parte do FECAM, que é o nosso Fundo de Compensações Ambientais, que recebe dinheiro de royalties do petróleo para promover ações de meio ambiente e que nos levem a um novo modelo de desenvolvimento econômico não dependente do petróleo, que é uma das principais causas do efeito estufa e das mudanças climáticas que estão em curso. Esse impulso para a agroecologia é central, porque a gente fortalece um novo ramo econômico, é um ramo limpo, mas infelizmente o estado do Rio de Janeiro tem sido um estado difícil. Gente simples que no dia a dia se constrói como personalidades. Assim como há aqueles que usam a voz e as ações para assegurarem o respeito e total aceitação da população para com essas pessoas simples, que produzem, vendem, formam uma sociedade consciente no enfrentamento de instabilidades sociais e ambientais.
A economia solidária permite o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida de todos. Pessoas como um pequeno produtor, pequenas atividades comerciais ou como Flávio Serafini. Esses nasceram para serem personalidades ambientalistas. Até o próximo programa.